Tá gravando. Agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. É, Somos o grupo do South Park. Vamos enviar aqui para o senhor a gravação da nossa apresentação, que não podemos apresentar em sala, né? Pode passar o slide aí, por favor. Você fala teu nome, Igor. O artigo que escolhemos foi desenvolvimento de um agente inteligente para jogar jogos genéricos de Atari, né? Basicamente, o autor desse artigo, a gente escolheu esse artigo, né, de um autor que ele escolheu desenvolver um agente inteligente capaz de jogar múltiplos jogos sem a necessidade de configurações prévias ou de muitas regras definidas previamente para que ele consiga mudar os jogos que ele vai jogar, né? Agentes eles projetados para jogar múltiplos jogos, eles devem ter a capacidade de se adaptar ao ambiente que eles estão inseridos. Assim, eles vão poder agir a qualquer obstáculo que o ambiente coloca na frente dele, e assim ele vai poder tomar a melhor decisão para cada tipo de situação que aquele ambiente vem apresentar para ele, né? É, Esse agente do autor do artigo, ele é capaz de jogar múltiplos jogos sem necessidade nenhuma de definir qualquer regra previamente. Ele apenas vai receber a imagem da tela, a pontuação atual e se aquele estado em que o jogo se encontra, ele representa o fim do jogo ou não. Né? E a qualidade desse agente, né, a eficiência desse agente, ela vai ser definida pela pontuação que ele vai conseguir obter em comparação com a média da pontuação de jogadores humanos. Né? Para provar essa eficiência, a gente vai mostrar ao longo da apresentação os resultados, né, que esse agente ele conseguiu obter com diversos jogos, como Space Invaders e outros, né? E a gente vai mostrar as ferramentas que foram utilizadas também. Pode passar o slide. Uh, Aí estão as bibliotecas que foram utilizadas, né? A GIN e a Keras. A GIN, ela basicamente é utilizada para desenvolver testes de algoritmos de aprendizagem de reforço. E a Keras, ela é uma API desenvolvida na linguagem Python que serve à implementação de redes neurais e coisas do tipo, né? Pode passar. Aí foram outras ferramentas que foram utilizadas, né? Como o emulador, que é o emulador Mami. Ele basicamente ele vai emular o hardware de alguns videogames da época, por exemplo. Assim ele vai poder jogar os jogos antigos nesse emulador. Pode passar. E aqui um exemplo mais prático que queríamos mostrar em aula, que teve esse OpenAI, que foi uma inteligência artificial desenvolvida e cofundada em 2015 pelo Elon Musk, que ela foi colocada para jogar Dota 2, que é um jogo online, né, de multijogadores. Ela foi desenvolvida e É um jogo de estratégia é em um jogo de grupo, estratégia, é um do MOBA. grupo. É como se fosse um RTS, são jogos ativos de tabuleiro, só que com mais ação. Bem, e a gente pode mostrar esse vídeo, é um vídeo pequeno, um vídeo curto, de como um agente ele consegue se comportar no ambiente que é o jogo, né? Se puder rodar o vídeo aí rapidinho para mostrar. Lembrando também que essa inteligência artificial ela venceu os melhores jogadores do mundo desse jogo. Aí a inteligência artificial aplicando alguns conceitos que são bem complexos dos jogadores humanos conseguirem fazer, e ela consegue aplicar. Quem conhece o jogo sabe, ela consegue aplicar isso com muita perfeição. Por exemplo, ela está bloqueando as tropas para que as tropas não cheguem muito cedo na rota, né? Essa aí ela está prevenindo que o inimigo chegue próximo dele para que ele consiga ficar sozinho na rota. Essa aí ele está desviando do ataque do inimigo. Ele é sempre aquele que tem bot entre parênteses, a inteligência artificial, no caso. Aí ele fingindo que vai soltar um ataque no inimigo, ela também tem essa capacidade. E aí são situações novas que são apresentadas que ele se adapta durante a batalha, né?
Basicamente, o ambiente de jogos é um ambiente perfeito para se testar esse tipo de situação, para desenvolver inteligência artificial. É muito usado para isso hoje em dia, né? Já que quando você quer testar outro tipo de situação, você só muda o jogo. Pode passar. Bom, e essa a parte do funcionamento de como a IA funciona em termos técnicos fica comigo. Meu nome é Matheus, mas me conhece como Gomes, e Joãozinho pode passar para mim, por favor, o slide. Bom, antes de eu explicar como a nossa IA funciona, eu vou explicar alguns conceitos que são usados para ela funcionar. A gente, o que é aprendizado por reforço, ou conhecido como AR? É muito simples. Você dá um tipo de recompensa para o agente, que seria nosso IA e tal, como eles irão funcionar, etc. Dá a recompensa e dá um estado, ou seja, a gente vai dar tipo uma situação do jogo de tipo assim, e vai falar, olha, isso daqui é o que a gente quer, isso seria tipo assim, ó, isso aqui é a situação que você tá, e a recompensa seria tipo, ó, fizeram desse jeito aqui. E ele retorna uma ação, para você executar o que ele vai fazer. A IA, ela usa esse conceito, só que de uma maneira um pouco diferente. Ela usa, passa o slide, por favor, João? Ela usa junto com, ela tem um tipo de aprendizagem que vai junto com o deep learning, ou aprendizagem profunda em português. Que a aprendizagem profunda nada mais é de que ele gera um grafo de informações sobre uma coisa com alto nível de abstração e ele vai tentando fazer previsões do que pode ser feito para que algo seja bem executado ou não. Realmente a aprendizagem profunda é muito utilizada para identificar tendências de mercado, saber qual a tendência de X empresa acabar caindo, perdendo ações, no caso, desvalorizando, e por aí vai. Deep Learning ele funciona basicamente com você bombardeando o programa com largas escalas de informação e ele vai acabar por é, com alto nível de abstração, observar cada mínimo detalhe para fazer previsões. Não tão perfeitas, mas boa parte das vezes perfeitas, e você consegue assim, tomar decisões com base nisso. Tanto que você, com a Deep Learning, você consegue é, atingir vários níveis de perfeição, sabe? Passo slide. E o da gente se passa com aprendizagem de reforço com aprendizado profundo. Ou aprendizagem por reforço profundo. Que é basicamente a junção do Deep Learning com o aprendizado por recompensa. Que a única diferença em base vai ser o seguinte: o agente, ele não vai ser apenas, ele não vai, assim, pegar pequenas informações de momento, de recompensa, para definir uma ação. Não. Toda vez que a gente der uma recompensa, ele vai buscar na base de dados dele, vai buscar toda a base de dados, ele vai processar aquilo, obviamente em tempo real, ele vai levar seu tempo para poder fazer a execução, etc. E vai dar uma ação próxima à perfeição, uma ação que assim supere os jogadores. Porque esse é o foco do nosso artigo que nós estudamos. É ele pegar alguns jogos antigos que foram declarados pelos que fizeram o estudo e ver se o computador consegue melhorar o desempenho do que dos seres humanos normais, assim, sem ser uma máquina. Então, o Deep Learning vem com isso. Ele possui um grafo gigantesco de informações, de estratégias, de provavelmente vídeos, imagens de como foi jogado aquele jogo por vários jogadores, mostrando entradas e saídas, controles, etc, etc. E a recompensa é o esperado que ele recupere aquilo, que ele mantenha aquilo. O estado, novamente, a mesma coisa que a gente tinha falado antes, é a situação do jogo, é o tipo de inimigo, como ele vai reagir, como ele vai perder menos vida e por aí vai. E ele dá a ação, olha, para eu conseguir executar isso, eu vou ter essa ação aqui. Passa, por favor, Anjinho. Bom, é um agente de tipo isolado, ou seja, não são vários agentes, apenas um agente. É, Os sensores atuadores são funções do programa mesmo, tipo, não tem nada muito complexo. Ele só vai apertar os botões. Geralmente, esses jogos mais antigos, eles não tinham uma gama de muito grande de botões. De cabeça, sim, porque eu peguei um pouco dessa época, eram acho que menos de 5 botões, sabe? Depende muito da máquina, depende do jogo. E os jogos escolhidos, pelo que eu me lembro, só tinham 3 botões de ação, basicamente. A estratégia, como eu já falei, a estratégia de decisão é aprendizado por reforço profundo. E passa para mim, Ginho.
O ambiente é um ambiente completamente observável, porque assim você consegue fazer várias estratégias diferentes de tipo apenas observando o local. Ele não te impossibilita de você conseguir bloquear a visão para desenvolver estratégias. Por isso que é um ambiente completamente observável. Ele é determinístico porque assim você vai agir diretamente em tudo que você faz determina o nível, a ação que o A e A vai tomar, determina assim de forma direta, é uma ação direcionada sequencial porque ele tem que estar trabalhando o tempo todo, porque um jogo, muitas vezes ele não é de turno, apesar de que existem jogos de turno que provavelmente deve ter algum IA que a gente não estudou, mas provavelmente deve ter algum artigo falando sobre isso. Como é ele é dinâmico porque justamente ele tem que saber se adequar para situações diferentes. O ambiente ele tem que permitir isso porque ele tem que realmente ser agente único, sabe? E ele como eu já havia falado, ele é um agente isolado, também é agente único. Ele simplesmente trabalha tudo sozinho, ele faz aquilo tudo sozinho. Ele acaba por ser também discreto porque você não precisa estar se comunicando direto com a IA. Ele vai agindo de forma bem discreta, ele vai agindo, você nem percebe que tá jogando, sabe? Muitas pessoas podem acabar jogando contra ele e nem perceber. Passa, por favor.